meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos. Só você, eu sei, é a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Em toda parte encontro seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você, eu sei, é a solução. Muitas pessoas se dizem incrédula, totalmente ateu, ateia, não acredita em Deus, mas por onde eu olho, eu encontro algo que vem dele. Se a gente olhar para o infinito, o universo, nós vemos que, como dizia Jesus, a casa do meu pai tem muitas moradas. Ingênuo é aquele que pensa que Deus, na sua grandiosidade, iria fazer simplesmente um planeta para nós seres humanos tão equivocados ainda habitar. Existem mundos mais evoluídos, mais adiantados, assim como existe também mais atrasados. E talvez muitos de nós estamos tendo a última oportunidade de encarnar nesse planeta chamado Terra, porque nós ainda persistimos no erro, na ignorância, na teimosia, e vamos assim construindo desavenças, construindo inimizades, animosidades, dores, e talvez não teremos mais oportunidade de voltar a esse planeta. Teremos que ser degradados para os mundos onde nós teremos que conviver com seres muito primitivos ainda. É hora de despertar, meus irmãos. Essa música, ela foi me inspirada e eu gosto muito. Então, esse horário está errado aqui, eu tenho que falar para eles então. Então chama ela já, por favor, chama a Marcela lá, que aí eu já nem faço a música não, porque senão vai atrasar muito. Outro dia a gente faz. Hoje a gente foi convidado para falar aqui também. Eu nem digo que sou um palestrante, eu digo mais que eu sou um contador de histórias, um cantor, contador de histórias que arrogantemente vem aqui para tentar falar um pouco dos ensinamentos do Mestre Jesus. Marcela, por favor, fique à vontade.
Olá, boa noite a todos e a todas. É uma alegria enorme estar com vocês hoje, né? Nós estamos retomando as atividades de evangelização infanto-juvenil. Então, para quem aqui tem criança e jovem em casa, né? Na segunda-feira a gente tem as atividades que começam às 7 horas com a Alegria Cristã e 7h30 a gente tem as atividades nas salas de aula. Então, das 7h30 às 8h30, divididas em diferentes turmas, crianças desde bebê, né, gestantes e bebês de colo, até jovens aí de 15, 16, 17, 18 e ad infinito. A gente tem jovens de todas as idades. No domingo, a gente também tem atividades, retomamos ontem, que também é no mesmo horário, das 7 às 8h30, com diferentes faixas etárias. Então, é muito importante que a família se preocupe com o desenvolvimento moral e espiritual das crianças. Do mesmo modo como nós nos preocupamos com o desenvolvimento intelectual, social e afetivo. Então, pensarmos em cidadãos, né, de bem para o futuro envolve evangelização de crianças e jovens. Então, conto aí com vocês para poder trazerem as crianças para as nossas atividades que acontecem no domingo e também na segunda-feira. Obrigado, boa noite. Obrigado, Marcela. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais este momento tão sublime, onde os anjos do Senhor, os Espíritos do Senhor se faz presente a derramar a chuva de bênçãos sobre cada um de nós. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado pelo dom da vida, pela família, pelo lar, pelo trabalho, pela saúde física, mental, espiritual, emocional, por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. Que nunca há de faltar em nossa mesa o pão, mas também que não há de faltar na mesa de nenhum ser humano, por mais avarento que ele seja. Que o Senhor se dirija a todos os povos, a todas as nações e promova a paz, onde nós temos visto ainda pessoas totalmente incrédulas, totalmente pessoas se dado aos erros, aos devaneios na vida. Muito obrigado, esteja sempre conosco, nos abençoe, nos inspire, nos instrui, para que a gente possa levar uma melhor mensagem daquilo que nós preparamos hoje, nessa noite. Então, com a permissão de Deus e Jesus, nós damos por aberto os trabalhos dessa noite, que assim seja. Então, boa noite a todas e a todos, encarnados, desencarnados. Boa noite aos internautas que nos assistem através das redes sociais. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu não teria como não agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade sublime de poder estar dando o meu contributo, poder doar o meu contributo naquilo que a gente acha que é importante mencionar. Então, que a paz e o amor do Cristo nos envolvam a todos, independentemente do credo de cada um. Quero agradecer aos trabalhadores dessa casa, às espiritualidade maior que nos acompanha, que nos inspira, que nos assusta, né? E quero agradecer o convite, por mais uma vez estarmos aqui, levando uma mensagem de amor a cada um de vocês. Meus irmãos, sempre que a gente é convidado para fazer as nossas preleções, a gente faz um resumo e um estudo daquilo que nós vamos trazer de importante que a gente acha nesse momento. E a gente tem visto em todos os segmentos, são várias as necessidades de todos nós de ouvir a palavra do Cristo. Nós sabemos que toda vez que nós nos estamos preparando para falar algo, quem mais aprende somos nós mesmos, porque afinal o ouvido mais perto da minha boca é o meu, e toda vez que a gente vai estudar, a gente tem que pesquisar e acaba que a gente aprende muito, mas o importante é que esse aprendizado não fique simplesmente no conhecimento, mas principalmente que ele fique nas ações, nas mudanças, nas transformações. Muitos são os palestrantes que já tiveram aqui para falar desse tema, ora escolhido por mim. Palestrantes de grande estirpe, palestrantes renomados, pessoas que têm muito conhecimento, mas eu acho que posso dar o meu contributo
de forma mais simples, mais singela. Então, como eu disse lá atrás, eu não me considero um palestrante, mas sim um cantor, contador de histórias. E hoje, para que eu fizesse alguma coisa assim, um pouco diferente daqueles palestrantes tradicionais e renomados que aqui vêm, eu vim aqui contar histórias. E naturalmente, dentro dessas histórias, a gente faz uns comentários dentro daquilo que a gente acha importante trazer para vocês. Então, quem já assistiu a minha fala, as minhas exposições, já conhece minha maneira de trabalhar. Esse microfone não quer ficar aqui não quer contribuir comigo. Já sabe que a minha fala, ela tem 3 diretrizes, né? Ela sempre é composta por música, por fala, por histórias, por comentários de um modo geral. E eu sempre começo com uma música para ela me dar, então, o tom da nossa fala. Essa música, ela vai sempre trazer aquilo que a gente quer falar. E eu, como não posso enrolar muito, porque o tema é longo, eu vou começar com uma música mais ou menos assim. Se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é por Jesus ensinado. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se-á em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Bom, então, como vocês viram, nós vamos falar de perdão. É um tema assim que é fácil você falar a palavra perdão. Talvez uma das virtudes mais difíceis de ser praticado, e talvez por essa razão que Jesus deixou esse ensinamento por último. Quando ele estava lá na cruz, ele falou: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. O Espírito Chico Xavier diz o seguinte, ele é muito inteligente e muito bem inspirado, sempre colocou que o espírito que adquiriu a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Porque às vezes a gente, quando fala em perdão, a gente não compreende que por trás do perdão há um grande envolvimento de vários atributos, de várias dificuldades. Envolve a mágoa, envolve o rancor, o ódio, a doença, e a cura envolve a inveja, o ciúme e etc. Então todos nós, os seres humanos, estamos sujeitos a passar por esse momento, porque é exercitando através das dificuldades que nós vamos adquirindo aquilo que é necessário para que nós possamos crescer, evoluir e adquirir as virtudes. E a virtude do perdão não é diferente, né? A gente
ainda tem muita dificuldade de exercer essa máxima que Jesus tanto nos tem ensinado. Porque a gente, quando fala em perdão, a gente sempre imagina a gente perdoando, a gente nunca pensa em nós recebendo o perdão, e que às vezes acontece muito mais devido às nossas fraquezas, nossas imperfeições. E a gente não pode esquecer que o perdão é uma via de mão dupla, porque a gente só é perdoado quando a gente também concede o perdão. Na própria oração que Jesus nos ensinou, lá no finalzinho diz: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ou devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Mas é engraçado que muitas das vezes essa fala ela sai tão autônoma, tão autômata, tão mecanicamente, que a gente fala da boca para fora. No primeiro momento que a gente recebe uma pequena ofensa, talvez nem uma ofensa, um olhar diferente, a gente se magoou e já quer agredir, quer atacar. Às vezes a gente retruca com violência até. Então, como eu falei que aqui eu vim contar a história, conta uma história que certo dia, após a pregação pública, São Francisco de Assis foi procurado por um homem de semblante carregado e que desejava lhe falar em particular. Enquanto se afastava do burburinho da vida pública, caminhando lado a lado, Francisco tocou levemente o ombro daquele homem angustiado, demonstrando que tinha todo interesse em ouvi-lo. Diga, meu irmão, posso ajudá-lo em alguma coisa? Percebo que carrega um fardo muito pesado. Minha consciência me acusa. Sou um criminoso. Não tenho coragem de confessar perante o sacerdote, nem mesmo entrar na igreja eu consigo. Mas o coração de Deus está sempre pronto a nos perdoar, a nos ouvir, a nos ajudar, falou Francisco com extrema candura. Mesmo aqueles que atentam contra a vida do próximo, se houver arrependimento e mudança, sim. Jesus falou que seriam perdoados quem muito amasse. Me parece, meu irmão, que você está cheio de ódio. Sim, Francisco, e esse ódio está me enlouquecendo. Eu tenho ódio do meu irmão mais velho, que aproveitando-se da doença de nossos pais, está desviando para si toda a fortuna da família. Assim que eles morrerem, o que não tardará, meu irmão ficará com toda a herança e eu na amargura. Não posso levar esse fato ao conhecimento dos meus pais, pois isso seria um grande desgosto para eles. Odiando então o meu irmão, eu planejei matá-lo. E para que ninguém desconfiasse de mim, das minhas atitudes, todas as noites eu coloco pequenas doses de veneno na sua comida. E o plano já começou a dar certo. Ele vem se queixando cada dia mais de fortes dores de barriga. E essa vingança tem lhe feito bem? Indagou Francisco serenamente. Num primeiro momento, sim. Eu queria vê-lo sofrer por sua ambição desmedida, por sua falta de amor pela família, a começar pelos próprios pais, com quem não tem qualquer tipo de preocupação. Ele só vê moedas de ouro à sua frente. Mas, estranhamente, embora meu plano esteja caminhando para o êxito, eu não me sinto em paz. A paz vem da consciência tranquila, meu irmão. E a minha verdadeiramente não está. Não consigo mais dormir, tenho pesadelos horríveis, vejo-me com as mãos ensanguentadas, arrozo-me ao notar meu irmão adoecendo a cada dia. Hoje, passando casualmente pela praça, ouvi a sua pregação e percebi que o Senhor transmitia tamanha paz que me deu muita inveja, uma paz que vinha de sua alma, enquanto a minha arde em labaredas misturadas de ódio e culpa. Não me inveje, amigo. Não sou melhor do que você. Tenho minhas mágoas, remorsos e culpas. Também não sou anjo, tampouco desejo ser santo.
Apenas descobri a alegria do Evangelho que me faz virar as páginas mortas do livro de minha vida. E você também pode virar as suas. Mas como? Conversão de caminho, meu irmão, falou Francisco com brandura no coração. O que deve fazer, irmão Francisco? A solução está no Evangelho. Como sempre, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Já viu isso de Jesus? Sim, algumas vezes. Então, chegou a hora de praticar o ensinamento. Pare imediatamente de atentar contra a vida de seu irmão. A vingança é uma faca que corta dos dois lados. Ore por ele, faça o bem a ele, revolva o conflito pelo entendimento, pelo diálogo fraterno, nunca pela violência, porque aquele que pela espada ferir, pela espada também será ferido. Não perca a sua paz pelo ouro, meu irmão. O Senhor jamais desampara aqueles que amam. Encerrando o diálogo, Francisco se despede com um abraço de paz, infundindo ânimo em seu novo amigo. Soube-se depois que o conflito entre os irmãos desaparecera. O lento homicídio fora estancado a tempo, sem deixar maiores sequelas. Passados alguns meses, os pais vieram a falecer pela idade avançada. Na partilha, o irmão mais velho ficou com a maior parte da herança, a qual, todavia, não pôde desfrutar por muito tempo. Dilapidou seus bens em negócios escusos, vítima da ganância incorrigível, chegando ao ponto de passando a mendigar pelas ruas de Assis. O irmão mais novo, desde o dia que Francisco fez penitência, encontrou a paz no seu coração. Anos depois, ele entregou seus bens ao irmão mais velho e foi se juntar alegremente a Francisco. Essa, como as outras que eu vou contar aqui, histórias, nos traz grandes ensinamentos. O primeiro ensinamento grandioso de hoje é do Santo de Assis, que, utilizando a sua evolução espiritual, se condicionou como um instrumento para fazer esse exemplo vivo, auxiliando no pensamento, e não daquele irmão, para não se perder durante a sua caminhada. O segundo ensinamento nos mostra o caminho que não devemos seguir, onde o irmão mais velho do personagem, que agindo de má fé e egoísmo, estava desviando toda a herança da família para si, pouco se preocupando com a condição que os seus irmãos iria ficar. É o egoísmo que se fazia presente na vida dele. E o terceiro ensinamento foi a atitude da vítima, talvez o ensinamento mais importante dessa pequena história, que ele sendo vítima do egoísmo do seu irmão, ele agiu com desapego, renunciando tudo aquilo que ele tinha direito, e ainda no final ajudou o seu irmão quando este estava esmolando, perdoando a sua atitude. Poucos de nós talvez teríamos essa atitude de perdoar e depois ajudar alguém que nos provocou um grande mal, principalmente aquele quando nos causa prejuízo material. É uma das causas que mais provoca inimizade e ódio nas pessoas. Primeiro porque, ainda devido às nossas imperfeições, nós somos ainda muito apegados ao que é transitório, ao que é materialismo, e sempre isso nos promove a estagnação na nossa escala evolutiva. A gente quase sempre, devido às nossas atitudes, a gente para no tempo e perde oportunidades primorosas de avançar na escala evolutiva, porque nós ainda não aceitamos ser passado para trás. Segundo, porque poucos de nós ainda temos muita dificuldade de perdoar. Essa virtude do perdão, como eu já falei lá atrás, talvez é uma das mais difíceis de se consolidar na nossa escala evolutiva. Como o Chico Xavier próprio falou, quando a gente adquire essa virtude, a gente não tem dificuldade em mais nada. Mas a gente sabe que realmente não é fácil para nós, ainda na nossa
imperfeição, ser passado para trás pelo irmão de sangue, né, que quando ele usa de má fé e extrai para si aquilo que nós temos direito, a gente ainda tem muita dificuldade de perdoar. Às vezes a gente tem visto aí famílias que provocam verdadeiras tragédias quando isso acontece. Uns geralmente, às vezes chegando até a morte e consolidando assim uma inimizade que vai perpetuar por várias encarnações. Outras vezes até por coisas bem menores a gente tem visto essas guerras internas dentro dos lares. E a gente quer que o mundo tenha paz, sendo que a paz às vezes não existe nem da nossa casa. E talvez com essas atitudes nós desenvolvemos ódios que se eternizam na nossa vida. Por isso que Jesus falou, né, para a gente reconciliar com nossos irmãos enquanto estamos a caminho, enquanto nós estamos encarnados, porque a gente não sabe se a gente vai ter outra oportunidade tão cedo de reencarnar com aquele espírito nesses próximos 300 anos, porque talvez na próxima encarnação minha, ele não estará encarnado, e aí um fica perseguindo o outro enquanto está desencarnado, né, e vai perpetuando. Então é importante, todos nós tivemos inimizades aqui, a gente fazer essas transformações e a gente fazer esse perdão, adquirir essa virtude, perdoando aqueles que nos prejudicam, e também procurar nos perdoar e pedir perdão pelas nossas ofensas. Então é muito importante a gente estar sempre atento aos ensinamentos do Mestre Jesus. São vários, que além da gente promover a nossa evolução, nós também às vezes contribuímos com a evolução do nosso irmão quando a gente o perdoa, porque o maior beneficiado do perdão não é aquele que recebe o perdão, mas aquele que concede, porque ele tira um peso das costas, ele vai esquecer. Porque se tem uma coisa que prende mais um ao outro, não é o amor, é o ódio. Porque sempre que a gente lembra daquela pessoa, a gente está destilando, né, fagulhas de ódio dentro do nosso coração, porque a gente vai pensar naquele irmão e a gente nunca vai conseguir vencer. Então esse ódio ele é muito mais forte, digamos assim, do que o próprio amor. Então, na medida que a gente vai se espiritualizando, a gente vai vencendo essas dificuldades. Aquilo que a gente dava muito valor, a gente já passa a não dar mais valor. E aquilo que a gente às vezes não se importava, a gente começa a valorizar. Família, né, convívio, e as coisas simples da vida. Então, enquanto a gente não adquirir essa condição de espírito evoluído, a gente tem que compreender que onde não há perfeição, tem que haver perdão. Então a gente tem que compreender que nós precisamos perdoar, porque nós também merecemos ser perdoados. Afinal, todos nós também precisamos da resignação, da indulgência do nosso irmão. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quando
quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. O perdão é um ato de caridade, não só para com o outro, mas para com a gente mesmo. Conta que certa vez Gandhi caminhava pelas ruas da Índia, lá na época da colonização, e um soldado inglês, vendo que ele, o indiano, caminhava pelo passeio, chegou com o bastão e agrediu-o, jogando-o ao chão. E Gandhi, sem nenhuma reação violenta, levantou-se humildemente, e o soldado mais uma vez o agrediu e novamente jogou ao chão, dessa vez com maior violência. Gandhi mais uma vez se levantou, sem nenhuma reação violenta. Então o soldado, dando-se conta da covardia, por conta da não violência de Gandhi, que era um espelho que mostrava na verdade a sua covardia, então esse soldado pergunta para Gandhi: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi levantou a cabeça humildemente, olhando para o peito do soldado, respondeu: esse homem que está crucificado no seu peito. Mesmo sabendo que na Índia eles não cultivam o cristianismo, né? Mas ele deu essa resposta para aquele soldado. E aquele soldado trazia no seu pescoço, né, um cordão, e no crucifixo a imagem do Cristo na cruz. O soldado então tomou um choque. Ele pensou que a reação de Gandhi seria outra, e percebendo a barbárie que havia acabado de cometer e a falta de sentido pela sua atitude agressiva, pegou as mãos de Gandhi e pediu perdão pelo que ele havia feito. Que bom, né, que ele ainda, naquele momento, ainda teve a sensatez de compreender o quão covarde ele havia sido. Mas a atitude de Gandhi, nós podemos dizer que é a atitude de um homem nobre. Só um espírito nobre, evoluído, é que consegue ter essas atitudes de humildade, né, de caráter, né? Porque Gandhi não se sentiu ofendido pelas atitudes do soldado, porque almas grandes, almas puras, não se ofendem jamais. Certa vez um repórter indagou para ele, né, se ele já havia perdoado todas as ofensas dos seus inimigos, e ele respondeu que não, porque ninguém lhe ofendera, portanto que não deveria perdoar ninguém. Nós temos aqui, perto de nós aqui também, na época Chico Xavier estava aqui no meio de nós, um repórter também fizeram essa pergunta para ele, se ele já havia perdoado todas as ofensas, e ele sempre falou que ele não se sentia ofendido. Poucas pessoas, só quem é nobre mesmo não se sente ofendido. A gente sabe quantas agressões, quão grande, quão ele foi perseguido, né, pelos repórteres, pelas pessoas que não admitiam o espiritismo naquela época, né? Um grande homem. Chico Xavier, inclusive, nos dá uma pequena liçãozinha. Ele fala que quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque na mesma proporção, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Portanto, quem perdoa é forte e não quem comete as barbáries. Conta também que certa feita um escravo tornou-se de grande valor para o seu senhor por causa da sua honradez e o seu bom comportamento. Dessa forma, o seu senhor
o elevou a uma posição de importância na qualidade de administrador de suas fazendas. Numa certa ocasião, o Senhor desejou comprar mais 20 escravos e mandou que o novo administrador os escolhesse. Disse, contudo, que queria os mais fortes e os que trabalhassem melhor. Então o escravo foi ao mercado e começou sua busca. Um certo momento, fixou a vista num velho e decrépito escravo. Apontando-o para o seu senhor, disse-lhe que aquele deveria ser um dos escolhidos. O fazendeiro ficou surpreso com a escolha e não queria concordar. O negociante de escravos, então, acabou por dizer que se o fazendeiro comprasse 20 escravos, 20 homens, ele daria o velho de graça. Então, foi feita a compra. Os escravos foram levados para a fazenda do seu novo gestor. O escravo administrador passou a tratar o velho com o maior cuidado e atenção do que qualquer outro dos escravos. Levou-o para sua casa, dava-lhe da sua própria comida. Quando tinha frio, levava-o para tomar sol. Quando tinha calor, colocava-o debaixo das árvores de cacau à sombra. Admirado pela atenção que o seu antigo escravo dispensava a um outro escravo, seu senhor perguntou-lhe por que ele fazia aquilo. Por certo, deveria ter algum motivo especial. É seu parente? Talvez seu pai? A resposta foi negativa. Então seu irmão mais velho? Também não, respondeu o escravo. Então é seu tio ou outro parente qualquer? Não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo é meu amigo. Então por que? Perguntou o fazendeiro. Por qual motivo tem tanto interesse por esse escravo velho? É porque ele é meu inimigo, Senhor. Ele vendeu-me a um negociante quando eu era criança, e foi assim que eu me tornei escravo. Mas eu aprendi nos ensinamentos de Jesus que devemos perdoar os nossos inimigos, e esta é a minha grande oportunidade de exercitar meu aprendizado. Eu acredito que se fosse qualquer um de nós nessa condição, nós talvez o puniríamos o quanto mais a gente pudesse, porque a gente ainda não tem essa capacidade de compreensão, de visão, ainda não temos ainda essa evolução ao ponto de perdoar alguém que nos faz tanto mal, né? Se a gente considera, e às vezes, muitas das vezes, foi até um instrumento para nos tornar melhor, era preciso que passasse por isso. A gente pode até assegurar que literalmente o ex-escravo é alguém que realmente assimilou e executou os ensinamentos do Mestre Jesus, perdoando, né? E fazendo com que aquela pessoa fosse eternamente grato a Ele. Porque quando a gente, às vezes, prejudica uma pessoa, aquela pessoa vai estar sempre emitindo as energias negativas para nós. E sempre quando a gente faz o bem para alguém, pelo contrário, a pessoa vai estar sempre emitindo energias, pensamentos positivos. Então é importante a gente pensar nisso. Quando a gente vai perseguir alguém que nos fez mal, a gente orar por ele, ter bons pensamentos para ele. Jesus, quando nos ensina a oferecer a outra face, quando alguém nos bate na face direita, como ele falou, muitas das vezes a gente não compreende. A gente fala, eu não sou uma barata, né, que vou ficar quieto com agressão. Mas Jesus, ele falava muito de forma figurada. Quando ele dizia para oferecermos a outra face, ele não dizia para a gente chegar e bate do outro lado, mas ele nos ensinava a oferecer a face do perdão, né? Que uma pessoa certamente, quando age dessa forma, ele está doente, ele ainda não compreende ainda que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial, e que por mais que a gente ainda não compreende isso, aquele pobre, aquele bandido, aquele traficante, aquele criminoso é nosso irmão, e que um dia vai chegar na condição de santo, da mesma forma que um dia nós também seremos perfeitos, porque esse é o fim de todos nós, e todos nós chegaremos a essa condição, porque foi assim, foi para isso que Deus nos criou.
Então, às vezes, aquele irmão que nos ofende, ele está doente e ele sente essa necessidade, ele sente essa necessidade de ofender, de magoar, de agredir, de maltratar, de prejudicar, e ele ainda acha que ele está certo, né? Porque ele acha que ele tem o direito. Por isso que às vezes a pessoa extorque, furta, corrompe, porque ele acha que ele tem o direito, o mesmo direito do outro. E na verdade, tudo que nós somos hoje, nós somos resultado do plantio de outrora, e amanhã seremos resultado do plantio de hoje. Então, se a gente vê alguém cometendo essas barbáries, certamente ele vai ter que reparar todos aqueles que prejudicou e aqueles que indiretamente fez parte também do rol dos prejudicados. Jesus também nos deixou uma grande lição, várias, né? Mas eu tirei um aqui que quando o povo queria apedrejar a mulher adúltera, né? Ele compreendeu que aquela mulher, ela não precisava de castigo, mas ela precisava de compreensão. Então, muitas das vezes, quando a pessoa nos agride, nos ataca, nos dá um prejuízo financeiro ou qualquer tipo de prejuízo, a gente tem que ser maior do que aquilo que ele fez para nós, porque esse irmão, certamente ele está doente, como eu já falei, e ele precisa da nossa compreensão, porque o mestre atingiu a sua essência divina quando ele fez aquilo com aquela mulher, transformando aquela mulher simplesmente com poucas palavras, com palavras de luz, de orientação, a dizer: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E já caminhando para o final, eu quero contar mais uma historinha aqui. História contada por Chico Xavier no livro Há 2000 anos. Essa história já foi contada por vários palestrantes, mas eu gosto muito de difundi-la, eu gosto de massificar essa história. Um significativo exemplo do quanto a falta de perdão pode nos fazer mal foi dado por Emmanuel. Emmanuel, todos nós sabemos que é o mentor espiritual de Chico Xavier, ao narrar uma de suas encarnações na figura do senador romano Públio Lentulus, à época de Jesus. O senador, então, havia sido incumbido pelo Império Romano de desempenhar funções de Estado lá na região da Palestina. Então, quando ele lá se encontrava com a família, dirigindo-se a Jerusalém, um jovem judeu lançou uma pedra que veio a ferir levemente o rosto de Lívia, sua esposa, naquela ocasião. Os guardas rapidamente identificaram o agressor e o prenderam. O senador, para manter o seu prestígio, sua posição de autoridade, ordenou então que o jovem fosse punido ali mesmo, sem comiseração, com o chicote. E ainda não satisfeito com a punição física, ordenou que o rapaz fosse levado às galeras. As galeras, todos nós sabemos que era onde os animais ferozes ficavam presos, leões, né, para devorar as pessoas que cometessem qualquer crime. E que, em outras palavras, significava a morte ou a escravidão eterna. Sanção totalmente desprovida, desproporcional à gravidade da falta cometida por aquele moço. Dias depois, Públio Lentulus recebeu a visita de André de Gioras, pai do jovem preso, pedindo que o senador revisse a terrível pena aplicada, que fosse clemente e misericórdia com o jovem inexperiente, o qual, além de tudo, ainda era a força de trabalho da família, que era muito pobre. Mas o senador, orgulhoso, no entanto, querendo fazer prevalecer a sua autoridade, da sua posição, manteve aplicado àquela punição. E na frente do pai ainda taxou o rapaz de inútil vagabundo. É fácil imaginar o ódio que tomou conta de André de Gioras, né? Sem medo algum, afirmou ao senador, o André de Gioras, com a dureza do seu coração, que ele havia comprado um inimigo eterno e implacável. Então a vingança não tardou. Tempos depois, André tramou o rapto do filho mais jovem do senador. Durante muitos e muitos anos,
Públio Lentulus procurou o filho em vão. Só encontrou em circunstâncias trágicas. O senador acabou sendo preso numa emboscada promovida por judeus revoltados com as circunstâncias, com o domínio romano. André de Gioras era o chefe do grupo e, para completar a sua vingança, determinou que o senador fosse ferido nos olhos com 2 ferros em brasa ardente, e quem executaria a pena seria o próprio filho raptado do senador, que se tornara escravo de Gioras, e naquele momento já era um homem esquecido de que o senador era seu pai. Logo após a execução sumamente dolorosa, os soldados romanos invadiram o local e mataram pela espada André de Gioras e seu escravo, então filho do senador. Uma tragédia que o perdão poderia ter evitado. Então, já quase no final de sua existência, quando o arrependimento bateu à sua porta, o senador confessou: se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação dessa prova, se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras. Mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Para aquele que não perdoa, a conta é muito alta. Acho que eu não preciso dizer muita coisa a mais nessas 4 historinhas pequenas que eu trouxe para nos ensinar tão grande a importância do perdão. Cada uma tem o seu sentido, cada um tem seus méritos, cada um tem seus ensinamentos. Que nós saibamos realmente tirar grandes lições, porque Deus, na sua sabedoria, nos criou para vivermos em comunidade, para aprendermos a amar. E se tem um lugar que a gente tem que mais perdoar, que é o laboratório que Deus criou do mundo, é o nosso lar. É ali onde a gente convive com antigos desafetos, é ali que a gente tem que aprender a desculpar pequenas coisas. Se a gente não sabe perdoar, a desculpa talvez seja o primeiro passo, né? É ali junto dos nossos entes queridos, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, que a gente tem que aprender a conceder o perdão, e muitas das vezes também ser perdoado, porque todos nós erramos, né? Então, que perfeição é essa, né? Que é essa virtude, porque quando a gente aprende a perdoar, a gente se torna uma pessoa mais dócil, a gente se torna uma pessoa mais compreensível, a gente se torna uma pessoa mais tolerante, a gente se torna uma pessoa mais amigo, a gente se torna um melhor companheiro, né? E para concluir, que muitas vezes por orgulho, por vaidade, por egoísmo e até por falta de perdão, a gente comete essas loucuras que a gente tem visto no dia a dia aí, dessas tragédias grandiosas, onde às vezes, como nessa última história, por uma vaidade exacerbada, a gente acaba contraindo um inimigo que conviverá conosco por eternidade, digamos assim. Então, se você quer ser feliz por um dia, por um momento, vingue-se. Mas se você quer ser feliz para toda a vida, perdoe. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz e o amor do próprio Cristo nos envolva nessa noite, que nós possamos, Senhor, sair daqui na certeza que nós, quando formos agir prejudicando o próximo ou não perdoando, que a gente possa refletir nessas histórias desses grandes personagens, de pessoas que já adquiriram essa virtude que nós estamos aos poucos procurando. Que todos tenham uma ótima noite e uma excelente semana sob o amparo e proteção do Jesus Mestre Celestial, Deus nosso Pai. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela presença, o carinho, a atenção e a paciência de todos. Boa noite.